Dizer não é tão difícil, né? Principalmente se você vai precisar dizer não para alguém muito querido para você, muito especial. Seja seu pai, sua mãe, aquela pessoa que você admira. Então, dizer não é difícil porque vai fazer com que a outra pessoa não goste, se afaste, te critique, te julgue. Então você se deixa de lado para que você possa ser aceita. Isso acontece desde a infância. O pai e a mãe que resolve ter um filho precisa estar ciente de como vai criar essa criança. Por isso que existem muitas pessoas ainda com esse tipo de problema, com esse tipo de dificuldade, não saber dizer não. Por quê? Quando você diz não, além de você não ser aceita, ser criticada e ser julgada, você não sabe também que esse não que você está dizendo para o outro, esse não vai fazer bem para você. Porque a partir do momento que você diz não para o outro, significa que você está dizendo sim para você. Muitas vezes a gente peca no sentido de dizer sim para outra pessoa, e quando nós dizemos sim, vai demandar que a gente tenha algum tipo de comportamento, alguma tipo de atitude, e então deixar de fazer algo que nós gostamos, às vezes não queremos até, né? E a gente deixa de dizer esse sim pra gente, para dizer sim para outra pessoa. Esse tipo de comportamento que nós carregamos dentro da gente, em achar que devemos sempre estar disponível para o outro, é aprendido desde a nossa infância. E isso acontece porque o nosso pai e a nossa mãe não aprenderam também, e então eles ensinam a gente a fazer e a ter os mesmos comportamentos que eles têm com as outras pessoas. Então isso acontece muito tempo, há muitos anos. Isso vai passando de geração a geração, vai reforçando, né, a todo tempo. Esse ciclo ele vai ficando repetitivo, e é por isso que nós temos aí muita gente que ainda não sabe dizer não. Por quê? Porque não tem a importância, não se dá a importância, não entende o quanto é importante dizer não para algumas pessoas. Ou melhor, às vezes até para todas. Por quê? Sabe quando você diz que você vai fazer alguma coisa porque a pessoa pediu e às vezes você não tem condições nenhuma de ajudar a pessoa, seja financeiramente, seja psicologicamente, seja o tempo. Às vezes você não tem tempo, mas as pessoas, elas precisam de você. E dependendo daquela situação, dependendo daquilo que a pessoa está pedindo, você vai dizer sim. E você vai deixar tudo o que é seu de lado. Então, às vezes você deixa de cumprir uma tarefa para você, às vezes você deixa de estudar, de fazer um curso, ou até de pagar, por isso que financeiramente. Então, para ajudar aquela pessoa, aquele ente querido, a sua amizade importante, você se vê responsável. Isso é ensinado desde criança. A gente tem essa responsabilidade de deixar a gente de lado porque nós entendemos que é importante ajudar o outro, é importante você fazer alguma tarefa que o seu pai ou sua mãe está pedindo, é importante você cumprir deveres. E eu não estou dizendo que você não vá cumprir tarefas e nem deveres, mas existe dentro desse contexto de deveres e tarefas que o pai e a mãe ensinam que, primeiro, está ensinando uma responsabilidade para você.
Mas não obrigatoriamente essa responsabilidade para você vai fazer alguma diferença na sua vida no sentido positivo. Eles ensinam algumas tarefas que eles não querem fazer, mas eles acham que você executando, você fazendo, isso vai fazer diferença na sua vida, no seu futuro. Na verdade, o que eles estão ensinando é que eu, como pai, eu, como mãe, eu sou muito mais importante que você, como filho. Eu, como pai, eu, como mãe, eu mando e você é obrigado a obedecer. As regras meio que fogem, porque a partir do momento que o pai e a mãe ensina o filho a cumprir tarefas, eles precisam então ter consciência que se essa tarefa está sendo benéfica ou não para a criança. Então essa criança, dependendo daquilo que está aprendendo como obrigação, está também ensinando essa criança a sempre deixar ela de lado para fazer as vontades do outro. Então é complexo quando nós aprendemos ou falamos sobre esses não que nós precisamos falar hoje na fase adulta, porque nós não aprendemos isso lá na infância. Então é importantíssimo que o pai e a mãe façam terapias. É importante isso, porque você está ensinando uma criança, um jovem, a se tornar um adulto, e esse adulto, dependendo do que você está ensinando como responsabilidade, esse adulto ele cresce de uma forma que vai dizer sim para todo mundo, para agradar. Por quê? Porque lá na infância aprendeu inconscientemente que a partir do momento que obedece o pai, obedece a mãe em determinada situação, essa criança, esse adulto, né, agora, acha que precisa ter esse tipo de obrigação com os outros. Deixa-se de lado o tempo inteiro, porque entende que agradar a outra pessoa é o essencial, é o mais importante. Então, quando você agrada o outro, você sempre está se deixando de lado. É importante rever esse tipo de conceito, de crença que você carrega. Nós, na verdade, carregamos essas crenças acreditando que agradar a outra pessoa é muito mais importante do que fazer as nossas vontades. Às vezes você vai cumprir tarefas, cumprir alguma responsabilidade, porque a pessoa autoridade, né? A pessoa que está pedindo isso para você tem alguma autoridade sobre você. E é por isso que esse ciclo ele se repete, é por isso que a gente está rodeado de pessoas que gostam de mandar e desmandar e outras pessoas que abaixam a cabeça e só obedecem. Por quê? Uns com autoridade entende de forma errada que a partir do momento que ela tem uma autoridade sobre o outro, então o outro tem que obedecer, né? Esse tem que obedecer sai muito do ser humano. Você sai, né, na verdade, do papel de pessoa que confiante e acaba sendo aí submissa em muitas coisas, para muitas pessoas. Então, todas as vezes que a gente fala sobre isso, que entende que filho tem que obedecer pai e mãe, e essa é uma regra que é necessário. Por quê? Porque um filho que obedece pai e mãe precisa obedecer porque não conhece muito bem de tudo, nem da vida, muito menos das coisas que está ali ao redor. Então, o papel do pai e mãe é ensinar os seus filhos. Mas peca-se na forma de ensinar porque esquece que um filho, ele é uma outra pessoa, um outro indivíduo, e que da mesma forma que você quer mandar e desmandar, seus filhos também fazem a mesma coisa, têm os mesmos comportamentos. Porque entende-se que pai e mãe é uma coisa e filho é outra. O papel nosso, como pai, como mãe,
não só educar no sentido de respeito, de obediência, de responsabilidade que ensinamos para os filhos, assim como nossos pais tiveram esse papel também. Nós precisamos entender que nós estamos ajudando um outro ser humano a evoluir. E quando nós ensinamos de uma maneira dessa forma, de autoridade, em que o outro tem que fazer as suas vontades, tem que respeitar você, e esquece que aquele outro ser humaninho, ele também vai querer que alguém o respeite. Tem que tomar cuidado, já que é para entrar no modo tem que me obedecer, as pessoas precisam entender que tem que ensinar o respeito, ensinar responsabilidade, e não se aproveitar da autoridade, do poder de autoridade para pintar e bordar na vida de um outro ser humano. Por que eu entrei neste contexto e por que eu comecei a falar do não? Quando a gente agrada outra pessoa, a gente esquece da gente. Por que eu entrei nisso? Porque é importante desde criança a gente aprender que o outro é outra pessoa. Isso não acontece quando ensinamos os filhos. Então, quando você tem uma consciência que você está neste plano como pai, como mãe, para ajudar um outro ser humano a evoluir, o pensamento muda, a sua forma de ensinar, a sua forma de educar muda. Esse conceito ele precisa ser visto, refletido, analisado, para que você possa de maneira desperta ensinar um outro ser humano a evoluir. O porquê? Muitas pessoas ainda não sabem dizer um não, porque a partir do momento que você é ensinado desde criança a cumprir algumas tarefas obrigatoriamente, e eu não estou dizendo aqui, tá, que o pai e a mãe não vai ensinar seus filhos a responsabilidade, é como você vai ensinar, sabe? Não é o que você fala, é como você fala. Então, quando você ensina, não é como você está falando com os seus filhos, é o que você está querendo transmitir de informação quando você ensina alguém. Então, esse tipo de ensinamento da criança, ele precisa ser revisto, porque quando nós pensamos no futuro, nós pensamos que esse adulto, ele aprendeu alguns comportamentos negativos desde a infância e que isso atrapalha na vida atual, né, no presente da pessoa. E isso pode ter acontecido também com você, isso aconteceu comigo, né? Eu já fui também criança e já fui também ensinada a agradar os meus pais para que eu fosse a melhor filha. Eles ensinaram que a partir do momento que eu obedecesse um adulto, uma pessoa com mais idade que a minha, né, uma pessoa mais velha, eu então seria a pessoa certa, digamos que, né, no trabalho. A partir do momento que você obedece o seu chefe, que você faz todas as vontades do seu chefe, você então vai ficar no trabalho aí por anos. A partir do momento que você respeita e aceita todas as vontades do seu parceiro, você também vai ser ali aceita. Isso acontece demais a partir do momento que nós precisamos se envolver com outras pessoas aos nossos redores. Então, é trabalho, é em relacionamento, é em amizade, é dentro da nossa família. Se não conseguirmos dizer não
para algumas pessoas. E eu não estou dizendo dizer não na forma egoísta, eu vou pensar só em mim agora, eu não quero saber, eu não vou obedecer pai, não vou obedecer mãe, não vou escutar ninguém. Não é isso. É a forma que nós recebemos a informação, ou até mesmo passamos informações no sentido de estou ensinando, precisamos ir além, ver além dessa informação, daquilo que nós estamos querendo ensinar, né? Então, o motivo que estamos ensinando precisa ser revisto. Se você ensinar a partir do momento que você só quer mostrar que você tem autoridade, quando você quer passar para o outro que quem manda é você, então você não está ensinando da maneira certa essa outra pessoa. Porque em nenhum momento você está ensinando alguém pensando no outro, você está ensinando alguém pensando somente em você. Então você não ajuda ao outro a crescer e você não ajuda o outro a evoluir. Quando nós sentimos com a nossa baixa autoestima, é justamente nesse campo de não saber dizer não. A autoestima é eu cuidar de mim, é eu aprender a confiar em mim, saber o quanto que eu sou importante para mim. E isso não é ensinado. Quando o pai e a mãe entra na educação do filho, ou melhor, no ensinamentos, tá? Educação é uma coisa à parte. Ensinar o seu filho, a sua filha, nos caminhos que é o certo, né? Seja ele no caminho amplo, seja na espiritualidade, na religião, em qual caminho você for ensinar os seus filhos, vocês precisam entender que este caminho que você está ensinando vai impactar no futuro do seu filho, da sua filha, em como ele ou ela será para as pessoas e para si próprio. Então, quando o pai e a mãe não cuidam de si mesmo, fica muito difícil de cuidar de um outro ser humaninho. Então, rever, se analisar, procurar também todos os campos que um ser humano precisa ter, né? Todos os pilares que o ser humano precisa ter para poder se dar bem na vida, não no sentido que você está pensando que todo mundo aí conhece. É se dar bem no sentido de saber que todos os meus comportamentos, todas as minhas atitudes, todas as formas de eu pensar, eu vou impactar a minha vida, vou impactar a vida de outra pessoa que está por perto. Então, se eu sou uma pessoa que aprendi através dos ensinamentos do meu pai e da minha mãe, com a autoridade que eles tinham, e eles me ensinaram que eu devo obedecer todo mundo, que eu devo agradar a outras pessoas e deixando-se o que eu sinto de lado, porque o que eu sinto não é importante. É importante eu obedecer, é importante eu seguir as vontades do meu pai, da minha mãe ou de qualquer pessoa adulta. Então eu deixo esse sentimento meu de lado, ou seja, estou aprendendo que eu não sou importante, porque eu sou apenas uma criança, que eu não tenho nenhum direito de ter emoções e nenhum direito de ter sentimento. Então, quando nós passamos essa informação para frente, né, para nossas crianças, olha quanto é importante, olha que tipo de adulto que eu estou ensinando essa criança a ser. Será que essa criança, a partir do momento que eu vou aproveitar a minha autoridade como pai, a minha autoridade como mãe para ensinar o meu filho ou a minha filha, eu estou olhando além desse meu ensinamento? Qualquer coisa que eu peça para meu filho, para minha filha fazer, eu estou olhando além? Eu estou olhando o que aquilo vai impactar na vida do meu filho e da minha filha? Será que eu estou ensinando adequadamente
que o meu filho e minha filha, quando crescer, vai ser uma pessoa que vai abaixar a cabeça para todo mundo, que na hora de se relacionar com alguém, vai obedecer a outra pessoa, sempre vai aceitar o pouco, a migalha, porque eu como pai, eu como mãe, ensinei meu filho e minha filha a aceitar, a não ser confiante, a não se gostar, a não se respeitar, a não se valorizar. É importante rever esses conceitos, rever tudo aquilo que você ensina. Quando você tem consciência que você não é só um adulto sendo um pai ou sendo uma mãe, você é uma pessoa, um ser humano que está em processo de evolução e que também tem ali a sua responsabilidade de estar ensinando, ajudando no processo de evolução do outro. Então, quando temos esse despertar, quando temos essa consciência que nós temos uma grande responsabilidade em auxiliar um pequenino, né, uma criança que ainda não tem o seu caminho certo ainda para trilhar, vai chegar no seu caminho ainda quando estiver na fase adulta, essa criança ela não tem ainda, né, uma consciência do que ela precisa ser, do que ela precisa ter dentro dela, para ela poder acreditar nela mesma. Então, quando você tem essa consciência, você ensina o seu filho e a sua filha de uma maneira que não vá trazer sofrimento maior na fase adulta. Porque você não vai impedir que o seu filho ou que a sua filha sofra nas decisões que eles tiverem, né? Como vai crescendo, vai tendo as suas próprias percepções, vai tendo aí o seu próprio caminho, as suas vontades eles vão começando a entender que eles têm, né? Porque aí é que acontece as vontades que acaba dando aí os seus jovens, dando trabalho para o pai e para a mãe, porque eles não foram ali orientados de forma correta, então eles se perdem aí no meio do caminho, porque a hora que eles começam a perceber que eles têm um sentimento, desejos, vontades, eles não sabem fazer as escolhas certas, porque aprenderam que eles precisam agradar, né, fazer todas as vontades do outro. Então, se relaciona com pessoas erradas, porque são dependentes emocionais, ou seja, eu agrado outra pessoa para ser aceita, eu aceito aquelas migalhas, aqueles poucos, porque eu quero aquela pessoa, né, do meu lado. Eu acredito que eu amo o outro e muito até que eu tenho que aceitar tudo aquilo que o outro faz comigo, porque senão eu vou perder. Então, tudo que nós temos como incapacidade, sentimento de insuficiência, sentimento que se eu não agradar eu vou ser rejeitada, eu vou ser abandonada, isso tudo é aprendido na infância. Quando um pai e a mãe não sabem ensinar os seus filhos que eles têm sentimentos, que eles têm emoções e que isso é normal, é comum, né? Todos os seres humanos têm esses sentimentos e emoções, eles precisam saber lidar, eles precisam saber administrar. Você gosta do outro, mas você não tem que se entregar para o outro, né? E deixando você sempre de lado. Então, na hora de educar, na hora de ensinar os seus filhos, pai e mãe são os responsáveis para entender que aquela outra criança é um ser humano
e esse ser humano está em evolução. Então ele vai passar pelo processo de criança, jovem, adulto, chegando à sua idade mais velha, e isso tudo precisa ser auxiliado de uma maneira certa. E como é que eu vou saber, como pai, como mãe, que é uma maneira certa? Né? Cada pai, cada mãe tem o seu jeito de enxergar a vida, a si próprio. Tudo que eles sabem é porque eles aprenderam no decorrer da vida deles, também com os pais deles, com as mães, com os cuidadores, quebrando a cara na vida. Então tudo que eles têm como crença, eles repassam para suas crianças de forma que acreditam que seja certa, que seja correta, muito aí com o ego, muito com o poder e a autoridade, então acredita-se que é o certo. Então como você vai saber, sendo que cada ser humano aprendeu de um jeito? Quando você olhar para você, sabendo que você aprendeu a evoluir, né, as suas experiências de vida, e como você enxerga elas é sinal que você aprendeu a evoluir. Só que a evoluir, o nome já diz, evoluir significa positivamente. Se caso todas as suas experiências de vida traz você para um caminho de frustração, de angústia, de tristeza, né? Então você não evoluiu. A evolução é você enxergar o que acontece com você, tudo que te ensinaram, ou tudo aquilo que aconteceu com você na sua vida, a sua experiência de vida, ela precisa ser vista de uma forma positiva, tá? Você precisa saber que tudo aquilo que é passado na sua vida, todas as suas experiências, foi para te ensinar. E não é ensinar, eu vejo muito, mas pelo menos tudo que eu passei me ensinou a não ser mais besta, né? Não ensinou a baixar a cabeça para ninguém. Cuidado com o jeito que você pensa, porque se você age de forma negativa com você mesmo e com outra pessoa, você não aprendeu nada. Você não evoluiu absolutamente nada. Você está para evoluir, ou seja, crescer positivamente no seu mental. Ou seja, seu espírito, a sua alma precisa ser alimentada de coisas boas, de palavras positivas, de pensamentos positivos. E como que eu vou ter isso durante a vida inteira, sofrendo, sendo frustrada, as pessoas ao meu redor sempre baixando minha autoestima? Bom, você precisa entender que você está aqui para depender de você. Você não está dependendo do outro. Esse é o grande erro do ser humano. Eu não vou conseguir evoluir colocando a minha vida na mão de outra pessoa. Eu não vou conseguir evoluir criando expectativas no outro. Se eu não olhar para mim como um ser humano que está em processo de evolução nesse plano físico aqui, enquanto eu estou viva, enquanto Deus me concede esse sopro de vida, então eu não vou conseguir entender o que Deus tem de melhor para mim, qual é o propósito que eu vim aqui, né? Eu não vou saber que tipo de missão que eu tenho nessa terra, eu não vou saber absolutamente nada, porque me ensinaram que eu devo deixar eu de lado para agradar o outro. Então, como é que eu vou saber o que eu vim fazer? Mas, a partir do momento que eu tenho uma consciência que eu vim para evoluir, ou seja, para expandir tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu vendo de uma maneira positiva, enxergando tudo diferente, tendo uma percepção do que é melhor para mim, então eu estou progredindo, eu estou evoluindo. Então, quando eu me olho, né, quando eu me olho de um jeito que eu sou esse ser humano em evolução, eu vou saber qual caminho que eu devo ensinar o meu filho e a minha filha. Eu vou saber que
os meus ensinamentos para meu filho e para minha filha, eu estou então auxiliando um ser humano a não passar pelos mesmos processos negativos que eu passei na vida. Você não precisa e nem deve olhar para o seu filho e para a sua filha com o olhar de tudo aquilo que aconteceu com você como negativo, né? Porque eu vejo muito pai, muita mãe, na hora de educar os seus filhos, olhar para aquela criança. Eu passei por isso e não morri. Eu apanhei muito na infância e não morri. Então, esses são os conceitos que é necessário mudar, os pensamentos de crença que nós temos, né? A partir do momento, eu sou o que sou hoje, sou responsável porque eu apanhei demais quando era criança, meu pai e minha mãe nunca me deu amor, nunca me deu carinho, mas eu sou essa pessoa hoje. São crenças. E essas crenças, a partir do momento que você ensina dessa forma para uma outra pessoa, o que é o seu filho ou sua filha, ou seja, o ser humano, você está ensinando um outro ser humano a pensar da mesma forma que você pensa. Então, ele vai entender que eu posso então apanhar, eu posso sofrer, porque a partir do momento que você passou por esses processos com seus pais negativos, foi um sofrimento para você. Simplesmente a sua percepção é deixar isso de lado, ou seja, essa sujeira por baixo do tapete, todos os sentimentos, todas as angústias, todas as frustrações, as decepções que você passou com o seu pai e com a sua mãe, você joga para debaixo do tapete, tampa o sol com a peneira, eu não sinto nada, já passou. Isso tudo, todos esses sentimentos de negativo que você sentiu com esses comportamentos negativos do seu pai e da sua mãe, ele está dentro de você inconscientemente. Então é por isso que você não consegue passar essa informação de forma adequada para o seu filho e para a sua filha, porque todo esse sentimento está aí dentro. Então você inconscientemente repete esse mesmo processo com o seu filho e com a sua filha na hora de ensinar. Então, o que é evolução? Evolução é tudo aquilo que você aprendeu, seja positivo ou seja negativo, e você transformar isso, né, transmutar o negativo para o positivo, a forma que você está que você passou, né, de negativo, você transformar ele para positivo e você olhar para o outro ser humano, para o seu filho e para a sua filha, e não querer que eles passem pelos mesmos processos que você passou. Você precisa aprender a lidar com esses processos que você passou, por isso que o adulto, né, não importa se é pai, se é mãe, mas é um adulto, é um ser humano, ele precisa passar pelo um processo de terapia, um processo de aprender o que é evolução, né, evoluir como um ser humano, para que ele possa então olhar o outro como um outro ser humano. O outro não deve passar pelos mesmos processos que você passou. Por quê? Quando nós escolhemos estar aqui neste mundo, né, a partir do momento que Deus deu a vida pra gente, Ele deu o nosso livre-arbítrio, então viva a sua vida da forma que você achar que deve viver. Então, as suas escolhas, o seu caminho, o seu jeito de ser é sua escolha. Não é porque o seu pai e sua mãe não soube ensinar ou te ensinaram de forma errada. É que você tem as suas próprias escolhas. Então, quando você olha para você como esse processo de evolução, você consegue então ensinar o seu filho e a sua filha os não que precisa ser dado na vida para que eles não venham a sofrer. Porque se você não sabe, quando você é um ser humano com uma baixa autoestima, você deixa a outra pessoa fazer o que quiser, porque você não se valoriza, você não se respeita e você não sente que você merece ser feliz. Então, você acaba deixando e se envolvendo em vários tipos de relacionamento, no qual campo que eu estou dizendo aqui, seja amoroso, amizade, trabalho, você acaba aceitando todas as coisas que não deveria aceitar, todas as coisas que faz um ser humano sofrer, né? E você vai se reforçando a todo momento que você não é suficiente para aquela pessoa, que se você não
não estivesse nesse plano, ninguém vai sentir falta, você acha que você não merece ser feliz porque você é uma pessoa que ninguém gosta. São pensamentos muito negativos que temos conosco a partir do momento que isso foi enraizado em nossa mente lá na infância. Então é importante, pai e mãe, faça também aí um processo de evolução, uma análise interna e enxergue o outro como um ser humano para que você possa auxiliar seu filho e sua filha no caminho que precisa eles seguirem para a evolução deles próprios, tá? Cada um de nós, seres humanos, somos únicos e nós temos aqui nessa vida um caminho para trilhar. O propósito de vida nossa, de cada ser humano, é diferente. Então, a cada processo que nós passamos, a cada pessoa que vai fazendo parte da nossa vida, inclusive você sendo um pai, você sendo uma mãe, vocês são um processo ali, né, um pilar na vida do filho e da filha de vocês, justamente para ajudar no caminho deles, no processo de vida deles, para que eles possam chegar ao propósito de vida que eles têm nesse plano, nessa terra, né? na vida que Deus deu para cada um. Então, isso aconteceu com vocês, tá? Eu não quero dizer aqui, pai e mãe, vocês estão educando errado, ensinando errado, não é isso não. Mas nós, como seres humanos, passamos por esses processos também, com o pai e nossa mãe. Isso também aconteceu lá, né? Geração em geração, nossos ancestrais todos, cada um passou pelos seus processos e ensinaram da forma que acharam que tinha que ensinar, sem buscar o que é evolução, sem aprender a enxergar o outro como um ser humano, para ajudar, a auxiliar naquele processo de vida que o ser humano tem, né? Quando nós entramos com o nosso ego, que é o que mais aponta no ser humano, nós aprendemos a ser egoístas e achando que quando nós temos nossos poder de autoridade, seja em qual pilar que nós estamos aí na vida, tropeçamos aí no caminho, quando nós não temos consciência de que o outro ser humano faz parte de um plano, de um propósito de Deus e que nós também fizemos também esse propósito, esses planos na vida, né, do pai, da mãe, do avô, que seja. Nós também tivemos esse caminho para trilhar e ainda, né, continuamos nesse caminho enquanto nós estamos aqui vivos, graças a Deus. Então a gente tem um caminho ainda para percorrer, para chegar, e que nós então precisamos tanto aprender e quanto auxiliar a outra pessoa, né? Eu espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado complexo esse vídeo aqui, porque a ideia é que vocês tenham aí uma consciência do ser humano que cada um de nós somos e a importância que cada um temos, mas não é na vida do outro, nós temos para nós mesmos, tá? Então, quando nós começamos a dar valor em quem nós somos, a gente corta muito mal pela raiz. A gente corta muitas pessoas que entram, né, no nosso caminho, na nossa jornada, porque não aceitamos mais deixar a gente de lado, deixar a nossa vida, nossas vontades, os nossos desejos de lado, para sempre estar ali falando sim para o outro, se encaixando na vida do outro, e com isso a gente traz para nossa vida muita tristeza, muita decepção. A gente entra, né, em depressão e ansiedade porque a gente está o tempo todo querendo fazer as vontades do outro e esquecendo das nossas. Quando nós começamos a olhar para a gente fica totalmente perdido, e quando eu falo que precisa se reencontrar, né, porque a gente se perde da gente mesma. E tudo por quê?
desde criança, aprendemos a deixar a gente de lado para ser aceita na vida do outro, né? Ser a melhor filha, ser o melhor filho, e tudo porque os próprios pais, que são seres humanos, são adultos, não sabem o que é que eles vieram fazer nesse plano e como que vai ensinar um outro ser humano a chegar no seu propósito de vida. Então, a responsabilidade da gente aqui nesse mundo, neste plano, não é só educar. A nossa responsabilidade como seres humanos é pegar um na mão do outro e ajudar no processo de evolução. Então, auxiliar a cada ser humano chegar aí no seu propósito. Ninguém chega no seu propósito de vida sozinho, mas com o auxílio certo, a gente chega. Isso, com certeza, a gente consegue chegar no nosso propósito de vida. Ninguém precisa lutar na vida sozinho, mas as pessoas que a gente precisa contar, precisa saber a importância que elas têm em nossa vida, tá? Então é esse ciclo que precisa ser revisto. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, o YouTube entender que você gostou desse vídeo e que vai levar esse vídeo também para outras pessoas, tá bom? Eu espero que dessa ajuda de vocês também, nessa contribuição de ajudar o canal a crescer. A ideia é ensinar o ser humano a ser ser humano. Até mais!